Eu desci, o versículo diz, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Verso 8 vai dizer: portanto desci para livrar da mão dos egípcios. Eu quero te dizer que Deus conhece a sua aflição, Deus conhece a sua luta, Deus conhece as prisões. Todo dia o que o inimigo lança contra a tua vida, e quando Deus quer descer para resolver, Ele resolve rápido. Então fique em paz, porque no dia que você não suportar mais, Deus desce e faz maravilhas e faz sinais, porque a fé, irmãos, é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas aleluia, glória a Deus. E eu não sei como é que está a sua vida, mas se você espera em Deus ainda, Ele vai te surpreender por esses dias. Está vindo uma nova peste aí, um novo vírus. A OMS já reconheceu o novo vírus, está vindo. Esse vírus é terrível, eu não estou aqui, não sei o nome dele. Mpox. É cada nome, irmão. Covid-19, Mpox. Não vai ter mais. E aí, pastor, como é que você está? Está preocupado? Eu não. Minha passagem está comprada, irmão. Aleluia. Deus só vai permitir até o dia que a igreja suportar. No dia que não suportar, Deus tira a igreja. Apocalipse vai dizer: assim como guardar-te a palavra da minha perseverança, capítulo 3, assim livrarei também do mal que adivinha sobre todo mundo, para experimentar aqueles que habitam na terra. Sobre todo mundo. O Covid-19 não veio sobre um país só, veio sobre o mundo inteiro. Não teve um país que declarou que não teve Covid, porque Deus prometeu que na balaria o céu é a balaria a terra, e está balando. Isso tudo para o povo se juntar e vir para Deus, porque infelizmente muita gente só conhece o caminho da aflição. Enquanto está tudo bem, ele fica mansinho, mas quando a pressão chega, ele corre para o Pai. Deus todo dia está chamando, mas a gente recusa ele. Oséias 11 vai dizer: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho, mas quanto mais eu chamava, mais se ia da minha presença. Eles não perceberam que foi eu que sarei as tuas feridas e abaixei para lhe dar o que comer. Aleluia. E foram embora. Por isso eu permiti que fosse escravizado por outras nações. Atrairei com cordas humanas, com laços de amor. Deus todos os dias está atraindo pessoas com cordas humanas, usando eu e você com cordas de amor. E tem muitos ainda que não querem. É por isso que vem o sofrimento sobre muitas pessoas. Naquela hora, irmãos, Deus fala com Moisés. Moisés se levanta, se posiciona, cheio de dúvidas. Ele fala: Senhor, mas quem sou eu para me apresentar a Faraó? Você não é ninguém, mas eu sou quem eu sou, Moisés. Fala que o grande eu sou te mandou, e basta. Resumindo a história, Moisés se apresenta a Faraó. Deus levanta Arão, seu irmão, para te ajudar. E ele se apresenta a Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, Faraó acha uma ousadia, uma afronta. É o que, Moisés? Deus mandou libertar o povo para ir adorar no Egito. Eu não vou libertar, e tu sai fora daqui, você não me empresta também. Moisés vai embora. Deus fala de novo: volta e se apresenta a Faraó, e eu mostrarei sinais. E Moisés volta e aparece a Faraó. Quando Moisés aparece a Faraó, fala assim: é o seguinte, Faraó, Deus mandou libertar o povo. Se você não libertar, você tem que aguentar o peso, porque Deus vai mandar pragas. Tu vai ter que soltar o povo. Aí Arão pega a vara e joga no chão, na frente de Faraó. E a vara de Arão se transforma numa serpente. Quando se transforma numa serpente, Faraó: oxe, isso aí nós aqui também fazemos. Chama os macumbeiros lá dentro, vem cá todo mundo. Os macumbeiros jogam 2 varas no chão e as 2 viram a cobra. Arão fala: meu Deus, e agora? Fala que os crentes, agora a terra estreitou. Deus fala: não tem problema nenhum. A cobra, a serpente, que era da vara de Arão, come as 2 serpentes que os macumbeiros fizeram. Faraó falou assim: e agora? Eles falaram: aí nós não podemos fazer mais nada, porque aí é o dedo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele endureceu o coração. Deus mandou as pragas. A primeira praga, Moisés toca na água com a vara, se transforma em sangue a água.
Faraó não libera o povo. Manda outra, manda as rãs. Ele não libera o povo. Mandou a sarna que veio sobre todos os animais. Não liberou o povo. Mandou gafanhotos e ele não liberava o povo. Deus falou: libera o povo, vai vir coisa pior. Mandou piolho e ele não liberou o povo. Aí falou assim: então agora não aperte sobre todos os animais e sobre todos os homens. Se tiver nos animais, é nos homens. Veio. Quando chegou a 10ª praga, Deus avisou novamente: vai libertar não, Faraó? Não vou libertar não. Então vai vir a 10ª praga. Deus pega Moisés e Arão e fala para eles: mate os cordeiros. Pega o sangue e coloca na porta da casa, nos umbrais. Porque vai vir um espírito de morte. Antes disso, a 9ª, veio a escuridão de 3 noites, 3 dias. Escuro, ninguém saía de casa. E a última, ele falou: passa sobre os umbrais da porta de sangue. Pega o cordeiro que você tirou, coma de vida. Só entre a família, uma família vai comer o cordeiro. E se a família for pequena, bota 2 famílias para comer o cordeiro. O que Deus estava preparando? Deus estava preparando porque sabia que a praga ia vir e que Faraó ia mandar o povo embora. E o povo tinha que sair dali abastecido. Com a carne firme, que a carne de cordeiro, para quem não comeu, é firme. A carne de carneiro é firme, ela fica pelo menos 3 dias no estômago. Então Deus preparou a saída do povo, porque Deus pensa no mínimo os detalhes. No dia que Deus manda a gente abandonar um trabalho, Deus fala: pode ir, que eu já cuidei dos detalhes. Aleluia! No dia que Deus manda você sair do mundo para ir para Ele, pode ir, que eu já cuidei dos detalhes. No dia que Deus quer te tirar de uma prisão, de algo que você está passando, de uma opressão, porque você precisa do dinheiro, Ele fala: pode sair que eu garanto. Só obedece. Só esteja disposto a obedecer. Deus fala: come, se alimenta. De noite, todo mundo comeu com farinha, que fica mais gostoso, cozido, assado, comeram. Passou sangue sobre o umbral das portas, o espírito de morte entra, só atingiria os primogênitos. Quando entra na nação, um dos filhos de Faraó morre, e morreu todos os filhos, todos os homens, os meninos daquela época dos egípcios. Mas o povo de Deus estava todos vivos, porque a morte vinha, e quando chegava na porta, ela falava: por aqui nós não podemos passar. Desviava os primogênitos. Por isso, irmãos, que significa Páscoa, aquele momento que eles se alimentaram ali. A Páscoa não é a Páscoa de hoje que a gente vê enganando o povo, não, era aquela Páscoa. Páscoa significa passagem. Persege no hebraico, passagem no português, é a passagem da morte por cima e é a passagem do povo da escravidão para a liberdade. Naquela hora, o Faraó não suporta mais: tira esse povo daqui, sai todo mundo e leva as suas coisas. Liberou tudo, o povo foi embora, saiu. Porque Deus ia fazer um grande marco, que era a libertação, mas para isso Deus usou alguém. Aleluia, Jesus. Vou terminar por aqui, irmãos, essa parte do texto. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus quer fazer coisas novas em Vitória da Conquista, no Brasil e na terra. E Deus conta com homens posicionados, com mulheres que têm coragem de se posicionar em Deus, sem se importar com o que as pessoas vão dizer, sem se importar com o que as pessoas vão falar. Porque não pense, irmãos, que você vai ser aplaudido por agradar a Deus, que você não vai. Aliás, você vai incomodar muita gente. Muita gente vai virar o bico para você. Mas como Paulo diz, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Glória a Deus, aleluia. Porque se fosse para agradar os homens, eu não serviria para ser servo de Cristo. Porque quem está aqui, irmão, para agradar a Deus, ele vai andar na contramão de muita coisa, de muita gente. E quando Deus faz crescer, irmão, Deus faz, não tem para onde esconder. A Bíblia diz, irmãos, que a lâmpada não é para colocar debaixo do esquife, não é debaixo da mesa, é para colocar em cima, para que ilumine todos que estão na casa. Deus não vai te levantar para te enaltecer, mas Deus vai te levantar para glorificar o nome dele. Aleluia! Deus, quando pega Moisés, tira do palácio, leva para o deserto, ele levou Moisés para a dependência dele. Quando Moisés aprendeu o que é depender de Deus, aí Deus usou Moisés. Sabe por que Deus não usa muita gente? Porque ele ainda confia no seu bolso, porque ele ainda confia no seu salário.
Mas no dia que você depender de Deus, você pode continuar trabalhando, não sai do trabalho não. Só se Deus mandar. Mas que a sua confiança esteja no Senhor. Aleluia. Que a sua confiança esteja inteiramente em Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu trabalhava, irmãos, numa empresa de vigilante. E eu ganhava R$1.400. E eu falava, Senhor, é o Senhor que sustenta minha casa. É o Senhor que sustenta minha casa, não sou eu. É o Senhor. Eu estou dando dependência. Aí eu fui trabalhar para mim, irmãos. Tem 9 anos que eu trabalho para mim. E eu trabalho nas duas empresas. Trabalhava de noite, vigilante, trabalhava para mim de dia. Cheguei a ganhar 3 salários, 4 salários mínimos no mês. O dinheiro começou a entrar. E eu falei, Senhor, é o Senhor ainda que sustenta essa casa. Aleluia. Eu ainda continuo na sua dependência. Saí do trabalho da noite, falei, vou trabalhar só para mim, o negócio está bom demais, o negócio está fluindo. Já tem pessoas que trabalham comigo. Aí veio a pandemia, a porta fechou. Aí agora, irmão, não entrava nem R$500 por mês. Aí eu fui lá e falei para ele, Senhor, o senhor lembra? Que é o Senhor que sustenta essa casa, não sou eu? E que eu estou na sua dependência. Passei a pandemia, irmão, 3 meses parado dentro de casa. Pai, mãe, sogra, cunhado, ninguém mandou nada. Mas Deus nunca deixou faltar. Aleluia. Ninguém chegou lá com a feira. Mas o pão de cada dia nós temos hoje. Sabe qual é o problema? Que nós só confiamos em Deus quando nós podemos entrar no açaí e comprar uma feira grande. No dia que Deus não deixa, nós ficamos abalados. Tem hora que Deus quer dar o pão diário, irmão, o pão de cada dia. O pão de cada dia. Tem dia que vai ter mortandela, tem dia que vai ter queijo. Tem dia que não vai ter nenhum dos dois. Mas o pão nunca vai faltar. Aleluia. Ele é o pão de cada dia na nossa vida. Ele é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Alguém quer ser usado por Deus nessa nação? Glória a Deus. Então se prepare, porque junto com o convite há também os desafios. Não pense que será fácil, mas será possível, porque Deus fará ser possível. Amém. No dia que o fogo vier contra a nossa vida, você lembra da palavra que diz lá em Isaías 43, verso 2? Quando passares, eu posso ter planos, mas eu sei que os planos de Deus são maiores que o meu. Isaías 45, assim como estão os céus acima da terra, assim são os meus planos maiores do que o seu. Então os planos de Deus, ele é maior do que o nosso. Nós não conhecemos o amanhã, Deus já está lá, porque ele era princípio, ele é meio e ele é o fim. Nós não precisamos temer o futuro, porque Deus já está lá nos aguardando. O Senhor já está lá e está preparando tudo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Nós estamos andando nesse caminho. E naquela hora, irmãos, a menina nasce, 3 meses ela tem que entregar. Ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus orienta ela. Ela pega o menino, pega uma cesta, e pega aquela cesta, e ela unta aquela cesta, ela fecha aquela cesta com um pinche. Ela tampona aquela cesta, para poder botar na água, para a água não entrar. E ela pega aquela criança, entrega, bota dentro da cesta e vai com a sua menina, e coloca perto do junco. O junco era uma vegetação, inclusive a cesta também era de junco, e a vegetação que estava na beira do rio, e ela coloca o cesto na beira do rio. Tem pregadores que falam que colocou o cesto na água, e o cesto foi andando, o jacaré mordeu, outro pegou e não matou. Não teve nada disso. Tem nada disso, não andou em água nenhuma. Foi colocado na beira do junco, aonde a filha de Faraó passava. Ela foi embora, Joquebede, mas ficou ali a filha dela, chamada Miriam. Miriam ficou de longe, que era a irmã mais velha do menino, observando o cesto. E quando a filha de Faraó vinha passando, mas as donzelas dela, ela ia, quando ela passou, ela viu o cesto, o menino chorou. Ela pede, vai lá, pega o cesto para mim. A menina desce, pega o cesto. Quando pega o cesto, traz para ela, ela olha e se compadeceu, apaixonou, amou aquela criança. E ela olha e fala assim, só pode ser filho dos hebreus. Alguns foi lançado no rio, vivo, morreu, mas esse aqui vem na cesta. Esse aqui é um presente, esse aqui é meu, esse aqui eu vou criar, esse aqui eu vou cuidar. Deus, irmãos, é um Deus que confunde os nossos inimigos. E quando Deus quer, até o inimigo é obrigado a nos abençoar. Quando Deus quer, irmãos, Deus
Deus usa. Deus Ele quer. Glória a Deus. Quando Ele quer abençoar um servo, quando Ele quer abençoar um filho, não tem para onde correr. Até o diabo é obrigado a obedecer. Eu já vi uma história, não sei se os irmãos conhecem, de um certo pai de santo, morava numa rua, e tinha uma serva de Deus, crente, passando por dificuldade. E ele prepara uma cesta, porque sabia que ela estava passando por dificuldade financeira, que ela não tinha alimento, mantimento. E ele manda preparar uma feira, vai no mercado e fala, ó, prepara uma feira grande, mas de boa, bota de tudo, bota de carne. Entrega para ela. Entrega tudo na casa dela. E depois você fala que foi Satanás que mandou. Os meninos do mercado foi lá, fez a feira grande, ele pagou o valor que tinha que pagar, e eles vão lá, chega na casa daquela mulher, bate, e tem uma cesta para a senhora, ela, oxe, abre a porta, é resposta de oração, eu clamei, eu orei, Deus mandou, abre a porta, botou a cesta para dentro todinha, quando botou, licença meus filhos, tchau, foi fechar a porta, calma aí, a senhora não vai nem perguntar quem mandou, meu filho, eu não quero saber quem mandou, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, tchau, vai embora. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a filha de Faraó ia criar um menino. Mas aí vai Miriam entrar no meio do negócio. Miriam aproxima, a Bíblia diz, e fala assim, olha, você não quer que eu chame Ama? Você não quer que eu chame uma das mulheres hebreias? Que está amamentando para dar leite ao seu filho, eu não sei como é que chama aqui, pastor Mário, mas lá na minha cidade chamava mãe de leite. Como é que é aqui, irmãos? Eu tive mãe de leite, já mamei na mãe dos outros. Eu tinha mãe de leite, chamava Dona Inês, hoje é uma senhora, está viva ainda. Então lá nós chamávamos mãe de leite, e lá a menina falou, em outras palavras, a mãe de leite, uma ama, porque sabia que aquelas mulheres foram tirar dos seus filhos, mas ela tinha leites para poder dar. Aí ela falou assim, ela fez uma pergunta, você pode ver que é uma pergunta, quer que eu chame uma das amas? Uma das hebreias? Aí falou assim, chama, pode chamar. E diz mais para ela, viu menina, não te conheço não, mas você fala para ela que eu vou pagar para ela salário, moeda do Egito, ela vai receber em dólar, não era dólar não, a moeda lá era outra. Imagina, irmão, direito Bolsa Família, Bolsa Escola, auxílio gás, não tinha isso não, isso não tinha não vou acrescentar aqui que não tem na Bíblia, mas tinha os benefícios do Egito, e não era coisa pouca, para quem não era acostumado a receber nada. Só que Joquebede estava em casa, não sabia de nada, aflita, porque o seu povo era escravizado e ela não sabia a notícia. Ela não sabia se um guarda chegou primeiro, um soldado e matou a criança, ela não sabia. Tem coisas que nós não sabemos, mas nós servimos um Deus que sabe de todas as coisas. Aleluia! E que a nossa dúvida para amanhã, Ele já tem a resposta em tuas mãos. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Aleluia! Eu não sei de quem está esperando sua resposta. Eu não sei se é do seu patrão. Eu não sei se o reconhecimento está esperando do homem. Mas coloque suas expectativas apenas em Deus. Em Deus. Tem um louvor que diz aí: o homem te prometeu e depois arrependeu, mas fiel é Deus. Deus não falha, irmão. Deus não esquece de nós. Deus não nos abandona. Ele é amigo no dia da angústia. Glória a No Deus. dia que o telefone não toca, no dia que ninguém te chama, no dia que ninguém vai orar na sua casa, Deus está lá. Porque Ele é fiel. Ele falou que seria contigo e Ele não arredou. Nós que afastamos às vezes dele, mas Ele não. Ele sempre está perto. Ele é Pai que cuida de nós. Davi, ele fala, Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sou um bom guerreiro. Foi assim que ele falou? Porque eu sou um bom soldado. Foi assim que ele disse? Ele falou, porque tu és comigo. Aleluia! Eu não vou temer a morte, porque tu és comigo. Moisés estava no alto monte orando. Deus vê o que o povo está fazendo lá embaixo. Moisés, eu não vou matar esse povo, não vai matar ninguém, Senhor. Que dirão as nações? Então tá bom, Moisés, vai, eu vou mandar o anjo. Moisés falou, o anjo não, o anjo é muito bom, mas não nos faça sair daqui se não for com a tua presença. Aleluia! Moisés sabia que o que era real, o que era valioso era a presença. Aleluia! Naquela hora, irmãos, Miriam, os irmãos conhecem a história de Miriam? Diz que Miriam era a que cantava.
com pandeiro. Mas esse negócio de cantar não começou quando ela era velha, não, começou foi nova. Porque naquele dia ela chegou para Joquebede e falou: mãe, a filha de Faraó pegou Moisés como nós planejamos. Do jeitinho que a senhora falou, do jeitinho que a senhora pensou, aconteceu. Foi, minha filha, foi, graças a Deus. Vou perder meu filho aqui, mas ele está guardado lá. Não, mãe, tem outra coisa para contar para a senhora. Eu fui lá conversar com a mulher. Menina do céu, o que você vai fazer lá, menina? Eu não te mandei fazer nada lá. Eu disse: mãe, calma, mãe. Eu fui perguntar para ela se ela não queria uma mãe de leite, para cuidar do menino, para dar leite. Ô menino, e ela falou o quê? Ela falou que quer. Graças a Deus. Imagina quem é a mãe que eu vou falar, que eu vou levar no palácio. Quem é? A senhora. A senhora vai cuidar de Moisés. Meu Deus, você. Olha, irmãos. Tem hora que Deus complica e depois explica porque complicou. Tem coisas que nós não entendemos. Jesus fala: o que eu faço hoje não entende, mas depois entenderá. Aleluia. Tem coisas que nós não entendemos. Que Deus fala uma coisa e tudo que a gente quer é o contrário. Deus fala: oh, eu vou salvar. Mas você vê o camarada chegar todo dia bêbado em casa, na droga. Mas tem uma promessa. E a promessa de Deus é que vale, irmãos. E agora, irmãos, ela fala: mãe, é o seguinte, a senhora vai cuidar dela e a senhora ainda vai receber um salário. Salário? É. A senhora vai ser paga para cuidar do filho que é seu. Como é que pode um negócio desse? Mãe, a senhora dá leite de graça, por amor, e agora a senhora vai dar para receber dinheiro ainda, mãe. Meu Deus, aleluia. E eu creio que ali começou a primeira composição, que esse louvor aí, acho que tem 1 ano, 2 anos que esse louvor saiu aqui, mas eu acho que começou lá. Eu acho que Miriam pegou o pandeiro e falou assim: ó, ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Amém, igreja? Joquebede falou: meu pai, não pode mais morrer não, tá ouvindo o choro do bebê? Estou ouvindo, mãe, porque está na hora dele mamar. Bora lá. Eu preciso apresentar a senhora. Eu estou ouvindo o choro do menino de lá do palácio. E ela foi, irmãos. Porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Moisés estava nos planos de Deus. Era uma escolha de Deus. E a filha de Faraó batizou Moisés. Botou o nome dele é Moisés, porque foi tirado das águas. Esse é o significado dele. Das águas o tirei. E agora vai lá, pega Moisés, pega Joquebede. Joquebede, é o seguinte: você não quer levar ele para sua casa, não? Joquebede, a senhora deixa? Deixa, leva. Ela levou o menino, irmãos. E só quando o menino estava maiorzinho que devolveu para o palácio. Moisés era o plano de Deus. Moisés foi criado, irmãos, com ensinamentos do Egito. Estudou, aprendeu a ler, foi instruído, foi criado como príncipe. Porque Deus não usa escravo para libertar escravo. Deus usa quem está livre para libertar quem está preso. Aleluia. Por isso que Jesus veio nessa terra. Não poderia ser outro homem, porque era livre e sem culpa. E só alguém que é livre e sem culpa poderia livrar toda a humanidade do pecado. Ele se fez pecador em nosso lugar. Então agora Moisés, ele é criado ali, mas ele sabia as suas origens. Diferente dos vídeos, dos filmes que diz que Moisés só descobriu sua origem quando ele estava velho. Não, Moisés sabia a sua origem, porque os judeus, eles tinham um compromisso de ensinar os teus filhos as escrituras e as palavras, e aquilo estava dentro dele e ninguém podia tirar. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele estava no Egito, mas os princípios eram inegociáveis. Nós estamos aqui nessa terra, mas os princípios são inegociáveis. Aonde você trabalha, por onde você passar, lembra que tu é crente, tu é um representante. Aleluia. Moisés estava lá. De repente Moisés viu a aflição do seu povo. Moisés sai para fora e ele olhava ao povo sendo afligido, sofrendo penas terríveis, apanhando. E um certo dia ele olha, vê um dos seus irmãos apanhando. Quando ele olhou assim, viu que não viu muita gente, ele grudou aquele egípcio e matou com as mãos, enterrou na areia. O sangue, irmãos, que corria de Moisés falou mais alto. Falou: não, no meu você não vai bater não. Aqui não é cachorro sem dono não.
Ele irou por um instante e agiu. Quando ele agiu, ele sabia que ia ser descoberto. E ninguém podia matar um soldado do Egito. Faraó não perdoaria ele. Ele foge para o deserto. Quando ele foge para o deserto, ele conhece ali o seu sogro, Jetro, se eu não me engano. Ele conhece Jetro e casa com as filhas de Jetro. E agora ele começa a cuidar de ovelhas. E Faraó decreta morte a Moisés. E quando ele estava lá, ele vai para trás do monte. E ele vai cuidar das ovelhas. De repente, ele chega, senta. Quando ele senta, ele vê uma sarça pegando fogo. Naquela época, a sarça pegava fogo, as plantas pegavam fogo, porque era muito calor no deserto. Mas ele percebeu que ela pegava fogo, mas não se consumia. Ele viu que estava acontecendo algo ali que fugia do normal. Além do seu poder, além da sua graça, além da sua presença, ele faz questão de inserir o homem em tudo que ele faz. Porque Deus, irmão, não criou o homem para enfeitar a terra, mas Deus criou o homem para frutificar nessa terra. Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem, irmãos, para fazer, operar sinais e prodígios debaixo de uma autoridade do céu e de Deus. João 15, verso 16 vai dizer: não foi vós que escolheu a mim, Jesus dizendo, mas foi eu que escolhi a vós e designei para que vá e dá fruto, a fim que o vosso fruto permaneça. Então, toda vez que Deus quiser usar um homem na nação, Deus vai usar um homem. Toda vez que Deus quiser fazer algo na nação, Deus vai usar um homem. Deus vai usar um vaso. Deus vai usar um canal de Deus na terra. Eu convido a igreja a ser esse canal desbloqueado, a qual Deus pode usar em todo tempo e em toda hora. O próprio Jesus, ele dizia para os discípulos: pregue em tempo e em fora de tempo. Nós não somos crentes, queridos, apenas quando nós estamos no culto. Nós somos crentes em todos os lugares que nós vamos. Na faculdade, na escola, no trabalho, na academia. Por onde nós passarmos, nós é crente. E temos por obrigação de testemunhar a palavra de Deus. O livro de Salmos, capítulo 1, é um salmo que eu amo muito, que vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas folhas não secam, e no tempo certo dá os seus frutos. Os ímpios não são assim, porque Deus conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Então, quando está dizendo que ele é crente e que ele medita dia e de noite e a sua folhagem permanece, é porque esse crente que medita de dia e de noite, ele é crente em janeiro, ele é crente em fevereiro, ele é crente em maio, ele é crente em junho, ele é crente em julho, ele é crente em agosto, ele é crente em setembro, ele é crente em outubro, ele é crente em novembro, e em dezembro ele é crente. Ele anda verdejante, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Deus, então, irmãos, estava vendo a situação que existia. Aqui a nação de Israel estava passando pela escravidão de 400 anos. E como se deu essa escravidão? O fogo parou, irmão. Como se deu essa escravidão? A escravidão se deu, irmãos, porque na época, os irmãos conhecem a história, e eu não vou muito atentar essa história aqui agora, mas na época, José, quem conhece a história de José na Bíblia? Só quem conhece? Glória a Deus. Nem todos conhecem, mas eu também não vou poder entrar aqui nela hoje. Mas José, irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi como escravo, levado para o Egito. E quando ele foi levado para o Egito como escravo, a Bíblia diz que ele chega ali na condição de escravo, é vendido para Potifar, e ele entra como servo naquela casa. Naquela casa ele ganha o reconhecimento, e aí então a mulher de Potifar, cheia do espírito maligno, cheia da prostituição em seu coração, interessa por José. Os irmãos conhecem a história, e José foge dela, sendo fiel aos princípios que ele aprendeu, sendo fiel a Deus. Naquele momento, ela levanta uma calúnia contra José. E a calúnia que ela levanta contra José, aleluia, que ela levanta contra José, é uma calúnia, irmãos, a qual ela diz que ele tentou abusar dela. José agora vai preso, e preso ele vai para as masmorras, ele vai para debaixo do palácio agora, para uma prisão. E lá na prisão, José tem um encontro
O encontro este com dois homens que dividiam a cela com ele. Um era o padeiro do faraó e o outro era o copeiro de faraó. Alguém tentou matar um dos homens mais importantes da época e agora era por envenenamento. Então descobriu, ou foi o padeiro ou foi o copeiro. Então agora, irmãos, prenderam aqueles homens e passados os dias aqueles homens têm um sonho lá dentro. Eles estavam dividindo a cela com José e eles contaram o sonho. José falou para eles: o seu sonho é assim, assim, assado, e você vai morrer. Falou para o padeiro e para o copeiro, ele falou: é assim, assim, seu sonho, você vai ser restituído o cargo, você vai voltar para o palácio. Passou os dias e aconteceu o que ele disse. Aqueles homens, o padeiro então morreu, o copeiro volta a servir no palácio, e quando ele está voltando, José fala: lembra de mim quando estiver na presença de Faraó. Mas ele não lembrou de José no primeiro momento, ele não lembrou de José, e ele foi servir no Faraó. Mas um dia, o homem mais importante naquela época, que era Faraó, teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E José, então o copeiro falou: Senhor, e aí, já interpretou o sonho? Não. Já chamei aqui os adivinhos, já chamei os tarólogos, ninguém consegue interpretar meu sonho. E se não interpretar, eu vou matar todo mundo. Aí ele falou assim: olha, mas tem um rapaz lá na prisão, que ele está preso, a cela tal, número tal, pavimento tal. Este homem revela sonhos. Então naquela hora, o faraó manda chamar José. Os guardas descem lá e pegam José e traz, sujo, sem tomar banho, passando por aquele momento como prisioneiro, algemado, e volta diante do homem mais importante do mundo. E ele agora tinha prefeitos, governadores, autoridades. E ele pergunta assim: jovem, meu sonhei, eu tive um sonho, o sonho foi assim, desgraçado. Você interpreta sonhos? Ele falou assim: não eu, mas o Deus a quem eu sigo. Naquele momento, o faraó conta o sonho e fala assim: o seu sonho é isso, é aquilo. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas de milho boas, 7 secas, e as espigas de milho seca, e as vacas magras comia as vacas gordas. E aí José falou: seu sonho é um só, 7 anos de prosperidade vai vir sobre a terra, e mais 7 anos de escassez. Então o Senhor se prepara para esse momento. Agora Faraó pergunta para ele: qual conselho você me dá? Eu te dou o conselho de prepare um homem inteligente para administrar todo esse tempo. E ali agora Faraó levanta o cetro de autoridade dele, o cetro de ouro, e aponta para José e diz: não há outro a qual tem o espírito de excelência do Deus vivo, pois você vai ser esse homem que vai administrar esse tempo. E José sai de um dia para a noite, de prisioneiro a príncipe do Egito. Faraó dá uma ordem: debaixo da minha palavra, só debaixo da minha palavra, a sua é a maior que vai haver em todo o Egito. Ele passa a ser governador, um cargo que não existia ainda, mas que Deus preparou para José. Porque toda vez que Deus quer fazer algo que ninguém pode fazer, Deus usa um homem de Deus, e uma mulher de Deus, e um jovem de Deus, que se coloca na posição para isso. Naquele momento então, eu vou adiantar porque eu quero falar sobre Moisés. José, chega um momento que Deus traz a família de José para perto. José estava bem. Ele agora era um homem rico, era um homem que vivia bem, que morava nas dependências do palácio. Colocou o nome do seu primeiro filho Manassés, que significa porque Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. E coloca o nome do segundo filho Efraim, que significa porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele estava bem, não estava preocupado com nada, mas Deus, ele faz com que as pedras se encontrem. E tem coisas que tem que ser resolvidas. E Deus prepara então, a fome vem pelo mundo, que era uma das revelações dos sonhos. Teve 7 anos de prosperidade, José organizou tudo, guardou tudo, mas veio a seca, que eram os 7 anos que haveria depois. E agora todas as nações vêm para o Egito comprar mantimento, comprar cereais. E a família de José vem, quando se comparece ali na coleteria, José de longe observa e reconhece os seus irmãos. Quando José reconhece seus irmãos, ele chama, bola um plano, eu não vou entrar no detalhe, e ali ele acaba segurando o irmão mais novo, manda trazer o pai. Quando os irmãos chegam diante dele, fala: meu irmão, fala: ô senhor governador, nós não roubamos o senhor, mas foi uma situação preparada por José. E de repente José olha para eles e fala assim: gente, eu sou José. Quando eles reconhecem José, eles caem prostrados: não, senhor, pelo amor de Deus, José, nós não queríamos fazer esse mal. José falou: não culpe a vocês mesmos.
Porque não foi vocês que me mandou para aqui, mas foi Deus que me mandou na frente para guardar vocês com vida. Obrigado, Barão. Foi Deus que me mandou na frente para guardar vocês com vida. Aleluia. José então agora prepara a vida do pai dele, de Jacó, traz toda a sua família e ele conversa com o faraó. Faraó é o seguinte: minha família está vindo aí, meu pai está vindo aí, e eles são pastores de ovelha. O que eu faço com eles? Faraó, meu filho, você é o príncipe, você é o comandante de tudo isso aqui. Você vai pegar o seu pai e seus irmãos e colocar nas melhores terras para ele habitar aqui e ser próspero neste lugar. Resumindo a história, naquele dia veio 70 pessoas, que eram todos filhos dos filhos de Jacó, irmão de José. E a Bíblia vai dizer que aquele povo crescia, que aquele povo prosperava. A Bíblia vai dizer que aquele povo aumentava na terra. A Bíblia vai contar que eles produziam, porque era um povo viril. As mulheres pariam, engravidavam com muita facilidade. A Bíblia diz então que eles cresciam tanto, que se tornaram numerosos na terra. Só que chegou o tempo passou. Agora Jacó morre, José morre, os irmãos morrem. E quando os irmãos morrem, aquele povo era maior ainda. Entra outro faraó, depois sucede outro, porque o primeiro morre. Faraó só era o nome do cargo. E agora morre outro faraó, e vem outro faraó, que não conhecia a história de José, que não respeitava quem era José, porque José não era importante para ele, José não fez parte do seu tempo. Então agora ele olha para aquela numerosa multidão de pessoas, e vocês podem ler para confirmar o que eu estou falando. Ele chega e chama ali as pessoas de perto do governo e fala: gente, nós temos que bolar um plano. Vamos colocar esse povo para trabalhar como escravo, porque os judeus cresceram demais. Eles são um povo muito grande e eles são maiores do que nós. E o meu medo é a rebelião. Meu medo é se o inimigo nos atacar, eles também virem contra nós. Então o que eles fizeram? Botaram o povo judeu no trabalho. Pegaram aqueles povos e botou como trabalho escravo, irmãos. E aquele povo trabalhava, sabe? E eles construíram palácios, eles construíram aquelas estaturas que tinha lá, toda aquela construção, pirâmide, nas costas do povo de Deus. E o povo de Deus sofria, não tinha tempo de adorar, não tinha tempo de buscar a Deus, mas mesmo assim produzia filhos, produzia pessoas, e a nação só aumentava. Porque, irmãos, o povo de Deus, irmãos, ele tem uma promessa sobre ele. E quanto mais você pressiona e aperta ele, mais ele cresce. Tu pode ver, irmão, que o crente que não tem luta, você pode ver que ele não tem crescimento espiritual. O crente que não passa por prova, irmão, ele não tem crescimento espiritual. Você pode ver. Ele entra, senta, vai embora, para ele é a mesma coisa. Mas quando você vê o crente que ele é pressionado pelo mundo, que o mundo pressiona ele, persegue ele, você olha no semblante dele e você vê a presença de Deus. Você olha nos olhos dele e você vê que ele é quebrantado, ele é humilde. Ele cresce. E aquele povo de Deus, escolhido por Deus, estava sofrendo, longe de casa, longe da nação, e Deus no céu observando tudo, porque Deus não perde nada do controle. Aleluia. Deus estava com os olhos ali, observando tudo, ouvindo tudo. Aquele povo clamava, aquele povo orava, falava: Senhor, onde é que nós estamos? Longe de casa, longe da família. E Deus então prepara um plano, irmãos. Deus prepara então um libertador que ainda não tinha nascido. Então um homem chamado Arã casa com Joquebede, do povo judeu. E agora, no meio dos 400 anos de cativeiro, ela engravida e gera um menino. E naquela época, o faraó daquela época, ele era tão ruim, que ele deu uma ordem. Ele chamou as parteiras, 2 delas, e falou assim: eu quero dar uma ordem para vocês. Todo menino que nascer judeu, do sexo masculino, mata na hora que nascer. E as meninas deixam viva. Porque esse povo não pode mais crescer. Mas as meninas deixam, porque elas vão reproduzir com o nosso povo, e nosso povo tornará também um povo grande. Só que as parteiras não conseguiram fazer o plano do faraó. Então o faraó descobriu que elas não matavam as crianças, chamou elas de volta. Por que vocês não estão matando? Elas falaram: Senhor, essas mulheres, elas são muito fortes. Elas parem os meninos antes da gente chegar. E aí nós não conseguimos tomar mais dos seus irmãos. Então ele dá outra ordem. E dá uma ordem para todos os soldados. Você avisa todo o povo do Egito. Porque os judeus aqui, os hebreus aqui, eles são escravos. Pega todos os filhos do sexo masculino e joga no rio Nilo vivo, para morrer afogado.
Mas as meninas deixam com vida. Então nessa época Joquebede dá luz a um menino. Ela teve uma filha. Ela tem um filho. E quando ela tem esse filho, ela escondeu essa criança